Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile, mais uma vez com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa vida de brasileiro que não tem um dia de paz. Na verdade, vamos falar um pouquinho desse risco de tsunami no território brasileiro. Como é que pode, né, cara? É cepa colombiana, cepa indiana, expansão de não sei que doença tal, coronavírus, agora tsunami no Brasil. Eu tenho alunos que perguntaram assim: Roberto, o Brasil não tem terremotos, graças a Deus. Não, tem terremoto, vários terremotos acontecem no Brasil todo ano. Agora tsunami, como é que pode um negócio desse, Roberto? Alguns amigos me ligaram hoje e falaram assim: Roberto, eu moro próximo da praia, e agora, o que eu faço? Bom, a única coisa é o seguinte: eu moro na periferia do Rio de Janeiro. Se essa onda vier aqui, de repente eu vou morar em frente à praia. Claro, brincadeiras à parte. Hoje nós vamos falar um pouquinho desse tsunami que tem um risco mínimo de chegar ao Brasil, é claro, mas nós sabemos muito bem que o sensacionalismo mostra muito que qualquer notícia que surja, qualquer fato que aconteça bem simples, vira uma manchete gigantesca e a população, como já está assustada e não tem um minuto de paz, certamente acredita, entre aspas, que possa acontecer um grande desastre. É óbvio, galera, que existe um risco. Sempre existe risco. É que nem um terremoto. A ocorrência de um terremoto, ela pode causar uma destruição gigantesca. A intensidade do terremoto é difícil da gente, a gente calcula no momento que ocorre o terremoto. Você não tem uma pré-disposição para falar assim: olha, o terremoto vai acontecer amanhã. A gente não tem isso. Mas é claro que os terremotos que acontecem no território, sobre o território, e aí você tem Japão, você tem Chile, entre os outros locais, eles variam de acordo com a sua intensidade. A escala Richter mede isso, e a escala Mercalli mede o grau de destruição. Para os países que estão estruturados, esse grau de destruição é muito menor do que países como o Haiti, que sofreram demais, que inclusive com um terremoto muito próximo. Mas o tsunami no Brasil é de deixar a população brasileira destroçada, Mas antes da gente começar a falar um pouquinho sobre isso, aproveita, se inscreve no canal. A sua inscrição é muito importante para a gente. Mas é muito importante mesmo. É fundamental para a gente. Não só isso, o seu joinha também. E, é claro, o seu comentário aqui, que é também importantíssimo. Sabe que nós estamos em preparação para o Enem, por isso que a gente vai falar um pouquinho de tsunami, que também é um assunto relacionado ao quê? Aos agentes internos da Terra. E, com certeza, o tsunami faz parte desse processo. Bom, coloquei aqui, já está aqui, a reportagem, será que tem tsunami no Brasil? Será que vai acontecer isso? Será que vamos passar por isso? Ilhas Canárias que ficam principalmente na parte oeste do continente africano. Vamos colocar o mapa daqui a pouco. E vocês vão ver que essa região é uma região que já deu susto no Brasil em outras vezes, tá? Já posso falar para vocês, fiquem com o coração tranquilo, porque já aconteceu isso, já se elevou o grau de periculosidade, entre aspas, para 2, o máximo é 4. Já ficou anos, 2, 1 e 2, 2 e 1, mas isso já aconteceu. Então, galera que está preocupada, baixa a bola, fica tranquilo, ufa, deu para respirar um pouco. E olha só, região é essa aqui, vocês estão vendo aí, tá lá marcadinho, La Palma, essa região importante. Vocês estão vendo aqui, é uma imagem no momento como se fosse agora, tá? E o que é importante? Vocês estão vendo aí as correntes marítimas. Vocês veem que elas circulam do lado, no hemisfério norte, no sentido anti-horário, e no hemisfério sul, no sentido horário. Na verdade, aqui, eu posso falar assim, no sul anti-horário e no norte horário. Vocês estão vendo aqui como é que está a circulação dessas correntes marítimas. Bom, depois que eu fiz essa confusão, mas está tudo certo. O que acontece é que se houver realmente o que imaginam, porque a erupção vulcânica ela acontece em vários locais. Por exemplo, nós estamos aqui numa área de divergência de placas, de separação de placas. Essa separação de placas acontece no meio do Oceano Atlântico, chama de cadeia mesoceânica. Nessa dorsal mesoceânica, que eu falei cadeias mesoceânicas, são as cadeias montanhosas que a gente tem no fundo do oceano, nessa dorsal mesoceânica, o que você tem é uma separação de placas. E essa separação de placas divide e distancia o Brasil, a América do Sul, da África.
Consequentemente, em muitas áreas aqui eu tenho vulcanismo, é claro, no fundo do oceano, como acontece na Islândia, é um grande exemplo desse processo. Nessa região, ela não fica nessa dorsal, mas ela é uma região vulcânica, como acontece no Havaí, por exemplo, e entre outros exemplos de ilhas vulcânicas no mundo. Entretanto, o risco foi o seguinte: nos últimos dias veio acontecendo o seguinte, uma série de tremores de terra, né? Os sismólogos, né, começaram a observar uma sequência de mais, se eu não me engano, 4.500 terremotos, pequenos terremotos nessa ilha. Consequentemente, o que poderia acontecer? Poderia acontecer o rompimento dessa ilha e parte dessa ilha se deslizar como se fosse um deslizamento mesmo e aí causasse o tsunami. A preocupação foi essa, pela quantidade de terremotos que aconteceram nessa região nesses últimos 6, 7 dias, aproximadamente. E aí muita gente me pergunta assim, mas Roberto, eu já ouvi falar sobre o tsunami lá na Indonésia, no Japão. Sim, são tsunamis provocados por terremotos. Terremotos de grande intensidade que fizeram com que a sua energia liberada se transformasse em grandes ondas e chegasse, destruísse, né, a Indonésia e entre outros países. Aqui a gente nunca ouviu falar sobre isso. Não, nunca ouvimos falar sobre isso. Mas como é que pode acontecer um tsunami aqui, né? Ou atingir uma região? Eu tenho alguns exemplos para a gente colocar aqui. Esses exemplos são bem interessantes pelo seguinte. Se vocês observarem, até minha imagem está um pouquinho próxima lá das imagens, né? Mas, ó, primeiro, um terremoto, que é o mais comum, vocês viram nos últimos anos. Tá? Um terremoto acontecendo no fundo do oceano e a propagação dessas ondas pode acontecer um tsunami. O deslizamento de terra, que seria o exemplo das Ilhas Canárias, do Brasil agora, seria isso. E aí, sabe qual é a perspectiva? Já vi várias reportagens, vi vários geólogos, inclusive meu professor aqui na Universidade Federal, falou um pouquinho também sobre isso. Ele falou assim, olha, as ondas podem chegar aqui no máximo a 2 metros, 3, mas a tendência é que elas cheguem como se fosse uma onda pequena. Na verdade, o processo é certamente muito pequeno em relação a que se fosse mais áreas mais próximas. Por exemplo, nos Estados Unidos, poderia chegar um pouco maior. Poderia. Na verdade, a gente não sabe a dimensão disso. É como um terremoto, como eu estou explicando. Aconteceu um terremoto no Chile, 6,2 na escala Richter. Aconteceu um terremoto no Japão, 8,3 na escala Richter. Olha a diferença desses terremotos. Olha o grau, né, que eu tenho em termos de intensidade, que é gigantesco. Então a gente não sabe o que pode acontecer. Então o exemplo seria mais esse deslizamento. O vulcanismo, mas Roberto, não é um vulcão? Sim, o vulcanismo que ele está colocando aí é o vulcão no fundo do oceano que causa um impacto muito grande. Se fosse grandes explosões. Aqui é difícil, a mesoceânica que a gente não tem esse tipo de vulcanismo. Então não é comum. O vulcão não está embaixo da água, tá? Você está vendo pela imagem do vulcanismo aqui. Ali realmente seria a ocorrência do vulcanismo, os terremotos e o deslizamento de terra. E por último, a queda de um meteoro, de um meteorito, certo? Caindo no oceano. Aí também, né, cara? Aí também a gente está com muita falta de sorte, né? Como eu falei, muita falta de sorte para o brasileiro se acontece alguma coisa desse tipo e logo no Brasil. É claro, é uma proporção, é óbvia que na Rússia caem muitos meteoritos, mas a Rússia é um país gigantesco. Né? O Brasil também é gigantesco, mas galera, por favor, como a gente sempre fala, e a gente fala nas aulas assim, o Brasil é abençoado por Deus. Vamos deixar um pouco isso de lado. Mas aí, os tsunamis. É questão de prova do Enem? Também é questão de prova do Enem. Terremoto já caiu muito. Principalmente essa liberação de energia, o contato de placas tectônicas. E a gente não tem isso aqui, tá? A gente tem isso aqui na América do Sul, do lado do Pacífico. Aqui no lado do Brasil, a gente tem separação de placas. Então os fenômenos que acontecem aqui são falhamentos, acomodação de camadas. É um terremoto muito mais simples do que propriamente a gente fala em relação aos terremotos que acontecem no Chile, no Japão, como eu citei o exemplo. É claro que isso é para amansar o coração de vocês
e certamente a gente terá uma condição muito melhor, muito mais tranquila para a gente viver hoje. E hoje é sexta-feira, né? Então a gente pode lá ir pro bar, o pessoal que vai ficar em casa, tomar alguma coisa, pode tomar com tranquilidade, que ainda agora, a água não vai chegar aqui ainda não. Só se acontecer uma catástrofe muito grande. Mas pelo jeito vai dar tudo certo e a gente vai conseguir pelo menos viver essa sexta-feira e ir pro sábado. Lembrando, galera, que o Natal já está chegando, né? Então daqui a pouco já tem musiquinha da Líder Magazine, então a galera já está pensando no Natal. Já estamos em setembro, nós estamos pensando aqui no Enem. E preparação do Enem aqui, várias aulas, correção de exercícios. Fiquem tranquilos, daqui a pouco tem SISU e aí tem muita coisa para a gente brigar. Ou seja, como a gente coloca aqui, você está vendo aqui no nosso logotipo, vídeo todo dia, explicação, muita coisa legal. Amanhã tem 2 vídeos bem legais para a gente trabalhar, um sobre aula, um sobre informações sobre cursos superiores, ou seja, muita coisa legal. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, dê lá o joinha pra gente, dá essa moral aí, custa nada, e pra gente é muito importante o seu clique, a sua inscrição é fundamental pra gente. Galera, um grande abraço e acalme o coração de vocês e vamos que vamos, né? O brasileiro não tem um minuto de paz. Até o nosso próximo vídeo.